Audiobook, Evidências da Minha Fé, uma história de fé e amor a Deus. Um testemunho de fé, obediência, perseverança, sabedoria e confiança no Deus do impossível, que vai impactar a sua vida. Evidências da Minha Fé, Irmã Normânia Câmara de Araújo, que a sua vida seja impactada e sua fé fortalecida através do testemunho narrado desta obra. Com carinho, Jesus te ama e eu também. Capítulo 4. Confirmação do poder de Deus. Júlio César, meu filho, estava com um quadro de febre, dor de cabeça e dor no ventre. Levei-o ao posto de saúde e recebemos o diagnóstico de intoxicação alimentar. Foi medicado e liberado, porém, na manhã seguinte, o quadro piorou e eu então liguei para o pediatra que o assistia, que pediu que o levasse ao consultório. Assim fiz e, por meio do exame de sangue, foi constatado que meu filho estava com hepatite. Começou uma nova luta em minha vida, trabalhando fora, não podendo dar a assistência que o caso do meu filho merecia. O dinheiro era bem pouco, os remédios bem caros, a alimentação seletiva, enfim, uma situação muito preocupante. Foi então que orei ao Senhor, apresentei as minhas dificuldades e logo surgiu a primeira bênção. Minha cunhada se prontificou a cuidar dele na sua casa, glória a Deus. Mas não parou por aí, logo apareceu a segunda bênção. Meu sogro se prontificou a ajudar com os remédios e, dessa forma, consegui vencer os 6 meses de tratamento. Meu filho teve alta, tudo voltaria ao normal, eu pensei, mas, alguns dias depois, ele brincava normalmente na porta de casa quando entrou pálido, com dor de cabeça e febre. Mediquei-o com analgésico e ele dormiu. Algum tempo depois, quando fui vê-lo, o pijama estava todo molhado e amarelo. Aquilo me preocupou. Troquei a roupa dele e pedi que fosse ao banheiro fazer xixi e, para minha tristeza, sua urina estava da cor da Fanta laranja. De manhã bem cedo, liguei para o médico, contei o problema dele e o doutor me acalmou dizendo que isso era resistência do vírus, para levá-lo ao consultório e ficar tranquila. Entrei no estreito, como ficar tranquila? O vírus parecia voltar, eu estava cheia de dívidas, e não tinha mais a minha cunhada por perto, pois a mesma havia casado e se mudado. O que fazer? Só me restava orar e crer, e foi então que eu e meu filho dobramos os joelhos ao lado da cama e pedimos socorro a Deus, confiantes. Fomos dormir e qual foi a minha surpresa na manhã seguinte? Meu filho levantou da cama correndo em minha direção, pedindo para ir jogar bola com os amigos. Disse a ele que não era bom que ele fizesse esforço, mas ele me disse que já estava se sentindo muito bem. Pedi então que fosse fazer xixi mais uma vez e, para a glória de Deus, sua urina estava clarinha. Na mesma hora, liguei para o doutor e contei o ocorrido, e ele me disse: respeito a tua fé, mas, como profissional, quero ver esse menino, e assim eu fiz. O levei ao consultório, o doutor o examinou dos pés à cabeça, tocou nos meus ombros, me olhou bem firme, e me disse: você é mesmo uma mulher de fé, seu filho não tem mais nada, e, graças a Deus, já se passaram 50 anos desse episódio, e até hoje, para a honra e glória de Deus, não teve mais nenhum sintoma dessa doença. Deus é fiel. Antes que eu saísse do consultório, o doutor Sebastião Rocha pegou um gancho na minha fé e pediu para orar por uma causa, e eu lhe respondi: se for lícita, o doutor já ganhou. Quando ele soube que eu trabalhava na companhia telefônica, pediu para que eu ajudasse a conseguir um telefone para sua residência, o que, naquela época, apesar de os médicos terem alguns privilégios, era impossível. Havia fila de espera de até 5 anos para se conseguir um aparelho, e eu, como funcionária, só tinha um por dádiva de um interventor da CIA, que achou por bem todos os funcionários da empresa terem um aparelho. Certo dia, a secretária do diretor-geral veio na hora do almoço conversar com uma amiga, que, por acaso, estava na minha sala, e, sendo assim, ela ouviu minha conversa com outra colega de trabalho, sem que eu percebesse, sobre o carinho que o doutor tinha com seus pacientes, e o pedido que ele havia me feito. Passados alguns dias, entra na minha sala a chefe do meu setor perguntando quem é que tratava os filhos com o doutor Rocha. Eu prontamente respondi que era eu, e ela, com muita petulância e ironia na voz, me perguntou: como você conseguiu isso?
se eu, sendo chefe e prima da mulher dele, estou tentando há um bom tempo, e não conseguir, e eu, sem entender, perguntei o que eu havia conseguido, ela me disse que ele havia acabado de ligar, para me agradecer por ter recebido o aparelho de telefone em casa. Fiquei pasma, pensando que esse mérito não seria meu, mas daquela secretária usada por Deus, que passou a história toda ao diretor, e este atendeu ao pedido, graças à intervenção divina. Contudo, agradeci a Deus e atribuí todo o mérito a ele. Bênçãos chamam bênçãos. Quer ser abençoado? Abençoe. Tu conservarás em paz aquele, cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26, versículo 3. Não há como não crer num Deus, que é vivo e atende a nossa oração. Bendito seja o nome do Senhor que cura o corpo, cura a alma, libertando, salvando e levando para o céu. Capítulo 5-0 Deus, que nos livra do mal. Viajava em um ônibus muito cheio, estava em pé, e ao meu lado havia um jovem de boa aparência, bem arrumadinho, segurando no ferro do banco, e eu segurando no ferro de cima. Perto de saltar, arriei o braço e bati com a mão no braço dele, pedi desculpas e passei à frente. Notei que ele tinha me olhado com uma cara feia, mas não entendi o porquê daquilo, uma vez que já havia pedido desculpas. Logo chegou meu ponto, em frente ao Hospital São Francisco de Assis na Avenida Presidente Vargas, desci do ônibus, e, quando comecei a caminhar até o sinal para atravessar, senti uma pedra passar entre as minhas pernas, pensei que seria alguma criança de dentro do hospital, que tivesse jogado e continuei andando. De repente, outra pedra do meu lado esquerdo, resolvi olhar para trás, e qual foi a minha surpresa? O rapaz do ônibus havia descido junto comigo, e estava me tacando as pedras. Comecei a andar mais depressa com medo de levar uma pedrada na cabeça, e fui clamando a Deus. Ao chegar ao sinal, muitas pessoas o estavam aguardando abrir para atravessar, porém o rapaz ficou exatamente atrás de mim. Corri então para a frente e tirei o guarda-chuva da bolsa, numa tentativa de intimidá-lo, porém ainda levei uma cusparada. O sinal abriu, e eu não fui. Ele olhou para trás como se estivesse me intimando a ir. Mais à frente tinha um guarda de trânsito. Parei perto dele tremendo, e contei a ele toda a situação. O guarda olhou e viu o rapaz jogando no rio várias pedras. O guarda então pegou o cacetete e, quando ele olhou, disse-lhe: "Esse aqui é o remédio para malucos." Ele então foi embora tomando o caminho da Central do Brasil, e o guarda me acompanhou até a porta da empresa. Nunca mais eu vi aquele jovem, mas a verdade é que, mais uma vez, pude comprovar que Deus cuida de nós e nos livra dessas forças malignas. Glórias a Deus. Capítulo 5 Deus, que nos livra do mal. Viajava em um ônibus muito cheio, estava em pé, e ao meu lado havia um jovem de boa aparência, bem arrumadinho, segurando no ferro do banco, e eu segurando no ferro de cima. Perto de saltar, arriei o braço e bati com a mão no braço dele, pedi desculpas e passei à frente. Notei que ele tinha me olhado com uma cara feia, mas não entendi o porquê daquilo, uma vez que já havia pedido desculpas. Logo chegou meu ponto, em frente ao Hospital São Francisco de Assis na Avenida Presidente Vargas. Desci do ônibus, e, quando comecei a caminhar até o sinal para atravessar, senti uma pedra passar entre as minhas pernas. Pensei que seria alguma criança de dentro do hospital, que tivesse jogado, e continuei andando. De repente, outra pedra do meu lado esquerdo. Resolvi olhar para trás, e qual foi a minha surpresa? O rapaz do ônibus havia descido junto comigo, e estava me tacando as pedras. Comecei a andar mais depressa com medo de levar uma pedrada na cabeça, e fui clamando a Deus. Ao chegar ao sinal, muitas pessoas o estavam aguardando abrir para atravessar, porém o rapaz ficou exatamente atrás de mim. Corri então para a frente e tirei o guarda-chuva da bolsa, numa tentativa de intimidá-lo, porém ainda levei uma cusparada. O sinal abriu, e eu não fui. Ele olhou para trás como se estivesse me intimando a ir. Mais à frente tinha um guarda de trânsito. Parei perto dele tremendo, e contei a ele toda a situação. O guarda olhou e viu o rapaz jogando no rio várias pedras. O guarda então pegou o cacetete e, quando ele olhou, disse-lhe: "Esse aqui é o remédio para malucos." Ele então foi embora tomando o caminho da Central do Brasil, e o guarda me acompanhou até a porta da empresa. Nunca mais eu vi aquele jovem, mas a verdade é que, mais uma vez, pude comprovar que Deus cuida de nós e nos livra dessas forças malignas. Glórias a Deus.